Cristo, eu acredito que o meu Criador já depositou tudo aquilo que eu preciso dentro de mim. E quem ativa isso em mim é o Espírito Santo. Então, conforme eu me relaciono com Ele, conforme eu busco esse lugar de intimidade com o Espírito Santo, em saber quem Ele é, em ter esse lugar íntimo com Ele, Ele me revela isso. Então, através desse lugar, eu fui entendendo em Cristo, no meu Criador, quem eu sou, qual é a figura original. E isso eu estou vivendo nesse processo. Eu não cheguei nesse lugar de plenitude. Eu acredito que isso eu só vou viver quando eu estiver lá na Nova Jerusalém. Mas aqui na Terra existe uma Érica original para se viver. Existe uma fulana, um ciclano, que o Senhor projetou lá na eternidade, antes, quando o mundo ainda não era nada, né? Que é a figura original, que é o quê? Aquilo que Deus escreveu sobre você, sabe? É aquilo que Deus projetou você para ser. Que aqui tá dizendo, ó, pois fomos feitos por Ele, Criador, em Cristo Jesus, para as boas obras. Qual é as boas obras? Qual é as boas obras? Previamente preparada por Deus para que andássemos nelas. Então, quais são as boas obras que Deus preparou para que você andasse? Você já se perguntou isso? Será que você vive esse lugar? Você está vivendo as boas obras que Deus preparou para você andar? Porque é isso, é justamente isso. O que nós fazemos com a nossa vida? Nós andamos naquilo que nós preparamos. Nós queremos um Jesus que é só para Ele nos acompanhar, abençoar, né? Sendo que as bênçãos já estão liberadas para nossas vidas, mas nós queremos que todos os dias Ele tem que nos abençoar. E o resto a gente escreve com a nossa mão. O resto a gente faz do jeito que a gente quer. A gente caminha nos lugares perversos, a gente é mau, a gente tem ações ruins, a gente não tem um coração limpo, não tem um coração santificado, não tem pureza. A nossa mente é poluída, os desejos da nossa carne não tem nada a ver com a santidade, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a palavra dele. E a gente acredita estar vivendo a plenitude de Deus, acredita ser cristãos, acredita ser discípulos de Cristo. Essa não é uma verdade. E é por isso que eu estou dizendo para você que a verdade, quando ela passa pela palavra, ela é verdade. Se ela não passa pela palavra, ela não é uma verdade. Então ela não pode ser a verdade absoluta do seu coração. Para a gente fazer uma reflexão, se a gente realmente tem vivido essa verdade de Deus, se a gente está nesse lugar, se essas boas obras refletem na nossa vida, porque eu entendo que as boas obras precisam refletir em mim, elas precisam estar dentro de mim, nas minhas ações, ela tem que refletir, porque tem gente que não vai compreender quando você chegar dizendo a palavra do Senhor. Eu sei que a palavra do Senhor carrega algo muito poderoso, mas às vezes ela precisa ver em você. Então, esse lugar de voltar a ser a filha de Deus, aquela Érica que Ele projetou para ser e que eu nunca tinha vivido, é esse processo contínuo de todos os dias que o Evangelho me ensina, que as boas obras me dão o ânimo e a esperança de que eu chegarei nesse lugar que Deus escreveu, que Deus tem pra mim. Ele tem esse desejo que eu ando neste lugar e eu anseio por esse lugar porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Criador. Então a reflexão do nosso coração hoje é exatamente isso. Entender se eu estou vivendo o evangelho genuíno, puro e simples, ou se eu estou vivendo uma vida de religiosidade onde eu acho que vivo um evangelho, mas na verdade eu vivo várias doutrinas que eu criei pra mim, pra ser um padrão de vida evangélica, né? Ou se eu estou sendo realmente discípula de Jesus, né? Se eu estou caminhando nesse processo, se eu anseio por isso. Qual é a verdade do teu coração com a palavra de Deus?